E aí, pessoal, dando sequência então à disciplina de aditivos coadjuvantes em embalagens para alimentos. Hoje a gente vai falar sobre embalagens plásticas. Então, o que a gente vai ver hoje na aula? A gente vai ver a definição, produção e classificação das embalagens plásticas, as vantagens e desvantagens do uso dessas embalagens. Também vamos ver as propriedades e critérios para cada tipo de embalagem ser usado. Então a gente vai entrar nas propriedades de cada polímero, né? Não é monômero. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e também sobre a simbologia técnica dessas embalagens. A gente vai entrar então em legislação para embalagens plásticas e também os problemas de migração dos plásticos, que é um dos maiores problemas que a gente tem nesses tipos de embalagem. Vamos lá. O que são os plásticos? Então, os plásticos são materiais formados pela união de grandes cadeias de moléculas chamadas polímeros, que são formadas por moléculas menores chamadas monômeros. Então, as embalagens plásticas, elas vêm ganhando espaço no mercado, né, se consolidando pelo seu custo-benefício, tanto econômico quanto tecnológico. Então, elas tomaram lugar de outras embalagens, como as embalagens de vidro, as embalagens metálicas, e também foi ganhando esse espaço por conta da praticidade no sistema de fechamento, de abertura e fechamento das embalagens, né, em comparação aos outros materiais. Como são feitas as embalagens plásticas? Bom, o plástico ele é derivado do petróleo. Então, é retirado o petróleo e daí a gente vai retirar as partes, né, do petróleo. E uma dessas partes a gente chama de nafta. A nafta dá origem aos monômeros, que os monômeros se juntando, né, a gente junta várias moléculas dessas, a gente tem o polímero, que depois esse polímero é enviado para as indústrias, onde essas indústrias especializadas em embalagens vão desenvolver as embalagens plásticas e posteriormente serão enviadas para a indústria de alimentos, que é o nosso foco aqui na questão das embalagens, né? Aqui eu vou disponibilizar então 2 vidinhos para vocês entenderem um pouquinho mais. Esse da Kika, não sei se você já conhece, o De Onde Vem, é um programa muito legal. Eu assistia quando era criança mesmo, passava na cultura. E é bem interessante porque nesse vídeo ele vai falar o passo a passo, né, de como o plástico é formado. E o outro do lado já é mais técnico, né, já é do FIE-MT, que aqui eles vão falar sobre o plástico já dentro da indústria. Aqui eles falam, nesse vídeo ele vai falar um pouquinho mais sobre o PET, né, o plástico PET, que a gente vai ver aí mais pra frente, mas adiantando, é um dos mais, a gente sabe que é um dos mais usados pela indústria. Bom, aqui então estão os monômeros de cada um desses plásticos, desses polímeros. A gente tem aí o PET, que na verdade é um copolímero. Então o PET é o polietileno teleftalato. Nós temos o polietileno também, o cloreto de polivinilina, que é o PVC, o polipropileno e o poliestireno. Mais para frente eu vou falar que tipo de embalagem cada uma desses monômeros vão formar. Bom, a gente tem a classificação desses plásticos conforme as suas propriedades, tanto mecânicas quanto térmicas. A gente tem então os termoplásticos, que são os mais utilizados para fabricação de embalagens. Todos que a gente vai ver aqui nessa aula são termoplásticos, então já que a gente vai falar de embalagem, né, que é o que a disciplina tem foco, a gente vai falar sobre os termoplásticos. Dentro desses tem outras classificações em relação aos monômeros, que a gente já viu anteriormente, mas a gente vai retomar lá para frente, que são usados na fabricação das embalagens. Os termos rígidos, termofixos ou termoestáveis, eles são usados
na indústria do artesanato e da construção civil. Eles são resinas, né? Então são usados como cola. Eles têm a propriedade de quando entrar em contato com o material, ele é bem colante e ele não retoma ao seu estado líquido, né? Então, mesmo se você aquecendo, ele apenas degrada, ele não volta ao seu estado natural, assim, como a gente vê, como a gente retira ele da embalagem que ele está. E também a gente tem os elastômeros. Possuem alta flexibilidade, capacidade de retornar à forma original quando recebe uma alta pressão ou uma carga. Então, alguns exemplos desses são a borracha, o nylon e o silicone, que a gente sabe que a borracha, né, o pneu, por exemplo, que é feito de elastômeros, elas suportam uma alta pressão ali, tanto do gás quanto do peso do carro ou do caminhão, né? Então, aí são alguns exemplos desses plásticos em relação à classificação das propriedades. E a gente fala aqui, a gente vê termoplástico, termorrígido. Uma coisa que a gente leva muito em consideração para a classificação, então, é a temperatura, que é muito importante quando a gente vai falar de plásticos. Por quê? Porque a gente tem o plástico ele no estado sólido, que ele é uma temperatura baixa, né? Aí uma temperatura ambiente. A gente sabe que o plástico se mantém ele é um material rígido, sólido, quando ele está em temperaturas baixas, né? Quando a gente vai subindo a temperatura desse plástico, ele começa a ser um material mais maleável, né? Ele começa a se deformar e ele também fica muito fácil de você dar forma para ele. Então é assim que acontece na indústria. Para a gente dar a forma de uma garrafa PET, por exemplo, a gente só aumenta a temperatura dentro de uma forma e o plástico, e depois a gente reduz a temperatura e o plástico fica naquele formato ali da garrafa que a gente quer. E quando a gente vai subindo mais essa temperatura, esse plástico ele já vira um material líquido. Tanto é que a gente não sei se vocês já brincaram disso, mas eu, moleque, criança, colocar fogo na embalagem plástica, a gente sabe que ela começa a derreter, né? Ela vira um líquido mesmo. E se cair na pele, queima, por experiência própria, eu estou falando. Então, essa temperatura, né, que a gente vê aqui, o TG, ela é a temperatura de transição vítrea. Então, ele sai, se a gente passa essa temperatura, a gente já tem um material mais maleável, né, um semissólido. E se a gente passa a temperatura de fusão, que é o TF, a gente já tem um material líquido. A gente também tem a classificação quanto à espessura, e aqui a gente já entra na parte já das embalagens mesmo, né? Então a gente tem aí as embalagens rígidas, tem uma proteção maior a impacto para a ação mecânica, então impactos, acortes e tudo mais. Então a gente tem exemplos como as garrafas, potes, frascos, bandejas e outras aí, né? Temos também as semi-rígidas, que são embalagens um pouquinho mais finas, então já tem uma proteção menor. São usados aí como os posts e os descartáveis, como copos e potes, né? A gente já viu esses posts na aula anterior, o que eles são. A gente também tem daí os flexíveis, que são uma espessura menores de 250 micrômetros de espessura e são utilizados aí nos filmes, nas embalagens multicamadas, nos saquinhos e sacolas de supermercado, por exemplo. As vantagens de usar o plástico na indústria. Bom, ele tem uma versatilidade incomparável em relação aos outros materiais. Eu falo os outros materiais, plástico, vidro, metais e o papel, desculpa. Ele tem um sistema de abertura e fechamento muito prático. Também é um material muito leve comparado ao vidro e o metal. Tem opções diversas de design, então a gente pode ter garrafas, tem sacola, tem filme. Então a gente pode ter diversos
objetos aí formados por plástico. Tem um baixo custo, relativamente baixo em comparação a outros também. É uma barreira eficaz contra a umidade, podendo ser permeável. Permite a produção de embalagens opacas, ou seja, que não passam a luz, e consequentemente ele é uma proteção contra UV, né? Contra raios UV. Há desvantagens da utilização de embalagens plásticas, até porque nem tudo nessa vida é mil maravilhas. Ele tem uma permeabilidade a gases variável e depende do armazenamento, tipo e a espessura da embalagem. Então a gente viu aí na aula passada, eu dei o exemplo das garrafas PETs em relação à garrafa de vidro para refrigerantes. Essa é uma das desvantagens, né? A permeabilidade a gases. A migração de aditivos, que a gente vai ver lá mais para frente. Os plásticos têm uma preocupação muito grande dos plásticos em relação à migração de aditivos. A gente vai dar um foco muito alto nessa parte lá no finalzinho. Então a gente também tem plásticos transparentes, não bloqueiam a luz, então todo plástico que a gente quer que tenha uma proteção contra a luz, a gente tem que colocar um aditivo para ele permitir que não passe luz para o alimento. E a grande composição no lixo doméstico e urbano, né? E o grande impacto que causa a produção em massa de plástico. Então, a gente vê aí plástico no mar, plástico nas florestas e tudo mais. Isso é uma desvantagem muito grande em relação a isso. Então a gente tem também os critérios de escolha, como a gente vai fazer a escolha de cada matéria-prima que a gente vai usar na nossa embalagem. Na questão dos plásticos, a gente tem que levar em consideração se o alimento precisa ter uma embalagem que tenha uma boa barreira contra gás e vapor de água, então que não ganhe umidade, que não saia o gás, né, no caso do refrigerante lá. A gente tem que levar em consideração a migração. A gente vai ver então quanto tempo esse alimento pode ficar dentro dessa garrafa, para que não haja uma migração maior do que permitida por legislação. A gente tem que ter noção também sobre a resistência mecânica dessas embalagens. Então, dependendo da matéria-prima que eu for usar, ela tem uma resistência menor em comparação a outras. A rigidez, então se ele vai ser um material, uma embalagem rígida, ou eu quero uma embalagem mais flexível, então vai ter um impacto na escolha do polímero que eu vou usar para produzir essa embalagem. A flexibilidade, da mesma coisa. Resistência química, se o alimento ou o produto que eu estou utilizando, ele tem que ter uma resistência química, uma embalagem resistente a reações químicas. E a termossoldabilidade, que se o material ele tem a capacidade de soldar bem, se eu consigo soldar uma parte na outra. Então esses são alguns critérios de escolha que a gente tem para escolher o tipo de plástico que a gente vai usar. Então, a gente falou dos tipos de plástico, vamos entrar nesse assunto. Quais são os tipos de plástico? Aqui a gente tem a notação em figuras, que é muito conhecida aqui no Brasil. A gente tem esse triângulozinho aí, com 1, 2, 3 até o número 7. O número 1 é o PET, que é o polietileno pelifalaça. Ele é o mais utilizado nos alimentos, né, na produção de alimentos. Ele é mais utilizado. Ele é resistente à tração e impacto. Ele tem baixa permeabilidade e tem uma boa resistência química. Então esses são alguns fatores que fazem com que o PET seja muito utilizado na indústria de alimentos. O outro a gente vai falar do 2 e do 4. Ah, professor, vai atacar meu toque. Por que a gente vai falar do 2 e do 4? Porque eles são o mesmo plástico. Eles são polietileno. Só que o número 2, é de alta densidade e o número 4 é de baixa densidade. O de alta densidade, em comparação, a gente vai fazer um comparativo aqui entre um e outro, tá? A gente faz um comparativo geral entre os plásticos, mas aqui os dois têm praticamente as mesmas características, só que o de alta densidade
ele é uma barreira, é a melhor barreira a vapor e oxigênio, mas ele tem uma menor transparência em comparação ao de baixa densidade e também é resistente a óleos e compostos químicos. Já o de baixa densidade, ele tem boa transparência, como eu falei ali, a alta permeabilidade ao oxigênio, então ele deixa passar muito oxigênio. Ele é permeável a óleos e gorduras e normalmente eles são filmes flexíveis, né? Eu vou dar um exemplo de cada um deles mais para frente, mas vamos continuar falando aqui das características. O 3, que é o policloreto de vinila, ele é muito rígido, ele tem uma boa soldabilidade, ele tem baixa barreira a gases e alta migração de aditivos. Essa migração, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Esse plástico, ele não tem uma produção específica para alimentos, a gente vai ver alguns exemplos, poucos exemplos que a gente tem para produção de alimentos. PVC a gente conhece muito por conta da construção civil, né? Então a gente já sabe mais ou menos as características, como eu falei, tem rígido e tem boa soldabilidade, por isso ele é bem eficiente, ele condiz com a construção civil e não tanto com a engenharia de alimentos. O 5 é o polipropileno. Ele tem resistência a baixa pressão, ele é uma boa barreira, ele tem boa barreira a óleos e gordura. Ele também tem alta temperatura de fusão, então eu posso elevar a temperatura dele, ele não vai degradar tanto, né? Lembra lá a temperatura de fusão que eu falei anteriormente? E ele também tem uma boa soldabilidade. O 6, que é o poliestireno, ele tem um baixo custo, ele é uma barreira ruim, ele é quebradiço e não aplica termosoldagem, ou seja, com a temperatura a gente não consegue soldar ele derrete muito fácil com a temperatura. Ele tem um bom brilho e transparência e ele é muito utilizado então para descartáveis, né? Por ter esse baixo custo, tem uma barreira ruim, um descartável, né? Copo descartável, aí a gente vai ver mais para frente. Bom, alguns exemplos do PET. Então a gente já tem aí, como o próprio nome já correlata, né? Garrafas PETs, que são utilizadas aí para bebidas e óleos. A gente tem algumas bisnagas, como essas de ketchup, de maionese, mostarda, e também aquelas bisnagas de cobertura. Potes e bandejas, que é utilizada aí para o hortifruti, né? A gente sempre vê aí essas bandejinhas de tomate, de uva, e também alguns saquinhos de salgadinhos também utilizam PET, juntamente com uma lâmina de alumínio aí por dentro, né? E outras lâminas, né? Outras partes de outros materiais, mas um deles é o PET. Polietileno de alta densidade, a gente também tem garrafas, né? Essas garrafinhas aqui muito utilizadas aí, que eu já vi sucos, já vi até leite e alguns derivados como iogurte, também são muito utilizados esse polipropileno de alta densidade. A gente tem as sacolas de supermercado, algumas mais grossas, outras mais finas. As mais fininhas a gente pode aí levar em consideração essas de hortifruti, né, aquelas que a gente retira ali no supermercado para colocar a fruta, o legume e pesar. A gente tem as tampas também, tampas de caixa da Tetra Pak, né? Essas tampas aqui, elas, tanto dessas caixas da Tetra Pak quanto algumas de vidros também que eu já vi, essas tampas aí são feitas de polietileno de alta densidade. Tem aí, é muito fácil de fazer, né? Ela é bem rígida e tem uma soldabilidade para encaixar ali na caixinha muito boa.
E produtos de limpeza em geral. Todos eles são utilizados aí o polietileno de alta densidade por conta que ele é uma boa barreira contra compostos químicos, né? Policoleto de vilina, como eu falei, o PVC. Então, a gente, para o uso doméstico, né, e também alguns hortifrutos que vêm aquelas bandejinhas de isopor enroladas num plástico, a gente usa esse plástico de PVC. Não é utilizado na indústria em alta escala, né, em grande escala, digo. Algumas garrafinhas, como a gente pode ver aí nessa imagem que eu estou essas garrafinhas que são utilizadas aí para festa, para degustação de bebidas, whisky, vodka, essas bebidinhas menorzinhas aí, essas garrafinhas então, de festas e para decoração, são feitas em PVC. Alguns blisters usados para medicamento e para alguns doces também são utilizados o PVC na parte de cima ali, né? Na parte de baixo a gente sabe que é uma folha metálica. E elas são utilizadas ela é bem utilizada nessas embalagens, né, de eletrônicos. Então, quando você vai lá comprar um mouse, um pendrive, ela vem nessas embalagens que são bem duras de abrir, né, que a gente precisa até de uma tesoura para abrir. Esses daí são PVC. Polietileno de baixa densidade agora. A gente tem algumas garrafinhas do tipo squeeze, são umas garrafinhas bem mais durinhas assim, elas são feitas de polietileno de baixa densidade. Sacolas, essas sacolas mais resistentes, como essa branca aqui, que é adicionado um aditivo para ela ficar branca assim, como a gente falou anteriormente, ele tem um bom brilho, então é uma sacola muito bonita assim para você fazer. Também a gente tem alguns sacos mais resistentes, como esses saquinhos para embalar vácuo. Esses saquinhos eles também são feitos de polietileno de baixa densidade. Fardos de bebidas no geral, então esse plástico que fica em volta para armazenar as garrafas, as latas e tal, também é feito de polietileno de baixa densidade. E algumas bisnagas. Eu não me lembrava de nenhum, eu acredito que não tenha muito no mercado mais, mas eu lembro desses leites condensados aqui, ó, do Moça, esse Moça Top, era uma bisnaga que ele era utilizado esse tipo de plástico, mas assim, eu acho que nem tem mais, nem é vendido mais no mercado, mas eu lembro que também era muito gostoso, era uma bisnaga que vinha leite condensado, doce de leite ou chocolate ali, uma bisnaguinha, você abria e colocava no pão, onde você quisesse. Era um produto bem legal, se eu não me engano ainda vende no exterior, fora do Brasil ainda vende, mas aqui sumiu das prateleiras. E eu esqueci de falar, mas também tem esse saco, esse plástico também é utilizado para fazer essas embalagens de grãos, de açúcar e também aquele de leite pasteurizado. Polipropileno. Então a gente tem o próprio polipropileno, a gente tem as garrafas e os potes. Eu coloquei aí uma marca que é muito conhecida, que utiliza o polipropileno como matéria-prima. Essas garrafas são então a gente sabe que são bem resistentes, né? Também sabemos que algumas são mais grossas, podem para micro-ondas, outras mais grossas também podem ir para o freezer, então a gente sabe que esse plástico ele é bem resistente, né? Temos aí os garrafões de água, bisnaguinhas, essas bisnagas também de ketchup, maionese, mostarda, também podem ser feitas de polipropileno. Não é uma regra aqui que eu estou falando, tá, gente? Eu só estou dando alguns exemplos. Podem ter garrafas de água mineral de polipropileno, ou pode ter bisnagas, que nem já dei um exemplo lá de PET. Então, depende muito do que a empresa quer baixar custo, então faz com um plástico mais barato, quer dar um produto uma cara de ter uma qualidade maior, então coloca outro que é mais
outro plástico que é mais caro. Então aqui a gente também tem os potes e copinhos de água mineral e de tempero, né, que podem ser feitos de polipropileno. O poliestireno são os descartáveis, como copos, talheres, né, que a gente viu, os pratinhos também. Esses copinhos de iogurte aí, Danone, Danoninho aí, que a gente quebra ele muito fácil, né? Aqui na parte de cima ele é bem, um pouquinho mais rígidozinho, mas é bem fácil de quebrar. E também esses copos de festa, que todo mundo sabe que caiu uma vez, você perdeu. Não eram, acredito que não eram para ser descartáveis, mas são, né? Aqui a gente tem outros tipos de plástico, que nem eu falei, aquela numeração vai do 1 ao 7. Aqui a gente entra nos outros, que é o número 7. Mas o que acontece aqui nos outros? Como o próprio nome já diz, são diversos materiais que podem ser usados aí na indústria como plástico. Aqui a gente não vai entrar, não tem muito o que falar na relação na produção de alimentos, né, embalagens para alimentos. Porém, vale ressaltar que a gente tem esses plásticos, são diversos materiais, são de fontes diferentes e hoje em dia de fontes novas, né? Então vários outros plásticos estão sendo introduzidos aí no mercado e cada um vai ter as suas propriedades específicas. Então não tem como eu falar de um ou de outro. Vou dar alguns exemplos aqui, mas não tem como eu falar da propriedade deles, porque são muitos. Aqui, voltando aí ao 5, que é o polipropileno, a gente também tem o polipropileno bioorientado. Ele sofre um processo que melhora a propriedade mecânica e de barreira do polipropileno normal e melhora a transparência. Ele tem um menor custo, só que ele perde a soldabilidade e resistência à perfuração e impactos. E em relação ao poliestireno, a gente tem o poliestireno expandido, que a gente comumente chama de isopor, só que isopor é a marca, né? É uma marca. Ele é bom isolante térmico, ele é resistente a impactos, ele é leve e tem uma alta resistência química. Aí, entrando no exemplo dos outros, a gente tem o acetato de vinila, o EVA, que ele é muito utilizado para a fabricação de solas de sapato e do Crocs, coisa linda o Crocs, né? Temos o poliuretano, que ele é utilizado ainda para a fabricação de esponjas de cozinha, e o poliácido láctico, que ele é utilizado aí para a impressão 3D. Ele é um plástico que está ganhando mercado agora, é bem interessante a gente focar nele daqui a alguns anos, porque ele está sendo usado para impressão 3D, então a fabricação dele está sendo muito requisitada hoje em dia, e ele é um plástico que tem origem natural. Ele é de origem natural, ele é fabricado a partir de micro-organismos que sintetizam o ácido lático. O polipropileno bioorientado a gente é utilizado na indústria. A gente tem alguns saquinhos e sacos de doce, de macarrão, de bolachas. Ele é utilizado esse polipropileno bioorientado. No caso dessas bolachas e de alguns doces, a gente tem aí um filme também de alumínio, né? Uma parte interna de alumínio. E ele também é utilizado para fazer rótulos plásticos. Alguns rótulos de garrafas aí, esses que a gente vê, esses rótulos de óleo, de refrigerante, que a gente vê aqueles rótulos em volta da garrafa, são normalmente de polipropileno bioorientado. E o que eu falei lá, né, o isopor, o poliestireno expandido, que aí são utilizados em bandejas de hortifruti, carnes, frios e ovos também são utilizados essas bandejas de poliestireno expandido, copos, potes e marmitas. Então
esses materiais em geral aí de isopor, né, que a gente normalmente fala isopor, são feitos de poliestireno expandido. O poliestireno expandido, comparado ao poliestireno, ele só sofre um processo onde a gente expande ele utilizando gás, utilizando oxigênio. E é isso que faz com que ele seja uma boa barreira térmica, por causa que, como a gente sabe, o ar não propaga temperatura, né? Calor, não propaga calor. A questão das legislações. Bom, as legislações para plásticos, a gente tem a RDC número 105 de 99, que aprova, que ela leva em consideração as disposições gerais para embalagens e equipamentos plásticos em contato com o alimento. Aí mais para frente a gente vai ter a RDC 17, né, que ela já dispõe de alguns regulamentos técnicos para a lista positiva de aditivos para materiais plásticos destinado à elaboração de embalagens e equipamentos em contato com o alimento. Então aqui a gente já começa a entrar na relação de aditivos, que a gente vai ver um pouco mais para frente alguns aditivos que são utilizados dependendo do polímero que a gente usa para embalagem para alimentos. Então a gente tem também a 17, a gente tem a 20 de 2008, que dispõe sobre o regulamento técnico sobre embalagens de PET, pós-consumo, reciclado, grau alimentício. Então, a reciclagem do PET para voltar a ser uma embalagem de alimento. Então, aqui que está, nessa RDC 20 de 2008, que fala sobre o regulamento técnico para essas embalagens poderem serem recicladas para alimentos. E a gente também tem, por fim, a RDC 50 de 2010, que fala sobre a migração em embalagens plásticas para alimentos. Então, nessa RDC vai falar um pouquinho do que eu vou falar em seguida sobre a migração de materiais, de substâncias para os alimentos. Então aqui a gente vai falar sobre a interação das embalagens plásticas em relação aos alimentos. A transferência de massa em embalagens, ela pode ser classificada em três. A gente tem a permeação, que é a permeabilidade, a sorção e a migração. A permeabilidade é a transferência de compostos do produto para o ambiente ou vice-versa, através do material de embalagem, em resposta a uma diferença de pressão parcial do permeante. A sorção consiste na absorção de substâncias pelo material da embalagem. E a migração é a transferência de moléculas originalmente presentes na embalagem para o alimento ou para o ambiente. Aqui, aquele mesmo esqueminha que eu mostrei na primeira aula. Então, a permeabilidade, né, é sair a substância do alimento para fora, ou do alimento para o ambiente, ou sair do ambiente e entrar no alimento. Isso é a permeabilidade, certo? Com que aqui a gente, do mesmo jeito que eu expliquei na primeira aula, o produto nesse caso aqui, que está aqui embaixo na legenda, é a embalagem, tá? É a embalagem. Então, a embalagem permite que o alimento e o meio externo façam essa troca. Então, essa é a permeabilidade. A sorção é sair substâncias do alimento para a embalagem. Então, aquele mesmo caso lá que eu falei, uma embalagem que, né, a gente coloca aí, tinha, sei lá, estrogonofe dentro
do seu pote de plástico. E daí você colocou o pote lá para esquentar, para você comer aquele estrogonofe. Quando você tirar o estrogonofe e for lavar aquilo lá, sua mãe vai te matar, porque por causa do molho de tomate ou por causa do molho do estrogonofe que estava ali dentro daquela embalagem, houve a absorção, que ela é favorecida pela temperatura, e a embalagem ficou amarelada, ficou laranjada, e sua mãe vai te matar logo em seguida. Dando sequência, então, a migração, que é onde a gente entra a parte mais importante em relação aos plásticos. Por quê? Porque a migração, os plásticos, ele tem, do plástico ter essa migração tanto para o alimento quanto para o meio, onde ele transfere monômeros, aditivos e solventes da embalagem vão para o alimento ou para o ambiente, né, para o meio externo. E isso, em alguns casos, essas substâncias, esses monômeros, em grandes quantidades, podem fazer mal à saúde. Bom, então a migração. A migração de monômeros é mais comum ocorrer em embalagens de PS, né, que é o poliestireno, do PVC e do PET. Esses são os monômeros que podem ser transmitidos para os alimentos. A gente também tem a migração de solventes residuais. Esses solventes residuais eles podem estar lá por conta da polimerização da embalagem, da laminação ou da impressão. A gente também tem a migração de aditivos, que a gente vai ver logo em seguida quais aditivos a gente usa nas embalagens, e esses aditivos eles podem passar para o alimento, e a migração de produtos termodegradáveis, como esse da embalagem PET, né, esse acetaldeído. Ele é uma substância termodegradável do PET, então se a gente aquece o PET com algum alimento dentro, né, ele pode haver essa migração de acetaldeído. Bom, aqui tem alguns aditivos utilizados em plásticos, né? Então a gente tem antioxidantes, aqui a gente tem então alguns aditivos utilizados na produção do plástico, aí alguns são utilizados meramente por estética, outros são utilizados para facilitar na hora da produção ali, na produção. Alguns são que nem os estabilizantes que servem para proteger a embalagem, né, devido ao efeito da alta temperatura. Então aqui estão alguns aditivos. Aqui outros aditivos utilizados nos polímeros, também para facilitar, para reduzir custo ou para dar uma aparência melhor aos plásticos. Bom, os riscos que os plásticos podem fornecer para nós. Os plásticos eles não podem transferir então compostos tóxicos em níveis acima do permitido para a legislação. Eles também não podem causar alterações sensoriais nos alimentos e nas bebidas. Os processos de migração, sorção e permeação, eles aumentam com a temperatura e com o tempo. Então, quanto mais tempo esse alimento ficar armazenado ali na embalagem plástica, mais migração, mais sorção ou mais permeação vai ocorrer. E quanto maior a temperatura, facilita ainda mais esse processo. Os riscos, né, mais preocupantes em relação à migração nas embalagens plásticas são os desreguladores endócrinos. Eles são substâncias que podem interferir no sistema imunológico, no sistema endócrino nosso. Então, nosso sistema ele confunde essas substâncias com hormônios. Então isso pode causar muitos problemas à saúde.
O mais conhecido desses reguladores é o bisfenol A. Aí no canal do YouTube meu mesmo, eu apresento, né, eu apresento um artigo que fala da transmissão, se não me engano, da transmissão de bisfenol A em algum país, acho que no Congo, em algum país da África. Eu falo um pouquinho mais sobre o bisfenol A. Ele é utilizado como classificante em resinas epóxi, então ele é utilizado como revestimento de latas, né, aquelas latas de folha de Flanders, e também de policarbonato. Policarbonato que é utilizado ainda como mamadeira de crianças. Algumas causas, né, alguns efeitos que esse bisfenol A pode causar já foi estudado na fertilidade, então pode ser abortivo em algumas vezes. Problemas no sistema nervoso, diabetes, câncer, obesidade, puberdade precoce, doenças cardíacas. Então, alguns efeitos que o bisfenol A já foi estudado, já foi comprovado esses efeitos colaterais. Então, em 2011, pela RDC número 41, foi proibido o uso de bisfenol A em mamadeiras destinadas à alimentação. Outros desreguladores endócrinos são presentes no PET, que causa a migração de eftalato e antimônio. E em plásticos filme, né, que é esses plásticos de PVC, a gente também tem a migração para alimentos gordurosos de DEHA e DEHP, que eles são muito ligados a doenças hepáticas e problemas de fertilidade. Basílio, em 2014, esse é um artigo que quem quiser a gente disponibiliza para vocês. 95% dos filmes de PVC analisados nesse artigo tiveram resultados insatisfatórios, ou seja, 95 dessas amostras tiveram a migração de DEHA e DEHP para alimentos. Então aqui uma dinâmica que eu vou trazer em toda a aula para vocês poderem aderir um pouquinho mais ao conteúdo. Tem bastante coisa para vocês entenderem, mas para aderir um pouquinho melhor ao conteúdo, eu indico vocês a ir ao mercado e começar a reparar nas embalagens plásticas. Ver quais possuem a identificação, que é aquelas identificações de 1 ao 7. Essas identificações, elas não são obrigatórias ainda, elas são utilizadas para reciclagem, certo? Então, dá uma olhada, vê se você consegue identificar, se você consegue encontrar essa identificação, e se você, só de olhar ali, já sabe identificar qual é esse material que é utilizado nessa embalagem. Tenta lembrar, então, das propriedades e das características de cada polímero que é utilizado nesse tipo de embalagem, e identifica quais os benefícios e os malefícios que podem ocorrer pelo alimento estar exposto àquela embalagem. Certo? Aqui então é uma dicasinha, não é exercício nem nada, é só para vocês aderirem o conteúdo mesmo. Do mais é isso, eu agradeço, muito obrigado, e qualquer pergunta vocês podem entrar em contato comigo aí pelas redes sociais, ou até mesmo manda uma mensagem ali no WhatsApp, já que a gente tem um grupo ali, certo? Muito obrigado, até mais.